O Irã se recusou a interromper o enriquecimento de urânio nas negociações com os Estados Unidos da América, assim frustrando qualquer futuro acordo nuclear. Ao mesmo tempo, ambos os lados deram a entender que estão dispostos a continuar os contatos diplomáticos, visando encontrar uma solução capaz de reduzir o risco de escalada militar por parte de Washington. Mas, ao mesmo tempo, o Reino Unido transferiu urgentemente sua aviação para o Oriente Médio, pois recebeu um sinal sobre a preparação de um ataque contra o Irã. E já na quarta-feira, o primeiro-ministro de Israel parte urgentemente para Washington para um encontro com Donald Trump. Essa reunião estava marcada para 18 de fevereiro, mas Netanyahu pediu para se encontrar uma semana antes. E esse é um ponto muito importante. Neste episódio vou explicar o porquê. Mas isso não é tudo. Fontes afirmaram que os negociadores dos Estados Unidos deixaram claro para o Irã como exatamente será o ataque caso o processo de negociação fracasse. E então, em Teherã, tentaram sair dessa situação, declarando que o Irã está pronto para fornecer aos EUA um certo documento com garantias de que nunca irão produzir armas nucleares. Bem, vamos discutir as últimas notícias sobre o Irã nesta edição. Meu nome é Alexei Pech e vamos discutir esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like, escreva qualquer comentário neste episódio e siga meu canal no Telegram Pech News. O link para ele está na descrição deste vídeo. Então, os negociadores americanos informaram que o Irã se recusou a interromper o enriquecimento de urânio nas negociações com os EUA nesta sexta-feira, assim prejudicando todo o processo de negociação. Nas negociações realizadas na sexta-feira em Omã entre altos representantes do Selim Maewa e do Irã, Teherã confirmou sua posição de recusar interromper o enriquecimento de combustível nuclear. Ao mesmo tempo, ambos os lados deram a entender que estão dispostos a continuar os contatos diplomáticos para evitar que a guerra comece. Além disso, segundo a mídia estatal iraniana, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, declarou ao lado americano que o Irã não pretende nem interromper o enriquecimento de urânio, nem transferir as instalações correspondentes para fora do país. Dessa forma, Teherã rejeitou uma das principais exigências dos Estados Unidos a esse respeito. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, insiste que o enriquecimento de urânio é um direito inalienável de Teherã, mas ele está disposto a firmar algum tipo de acordo que deve tranquilizar os Estados Unidos sobre essa questão. Ou seja, o Irã está pronto para firmar em um acordo que Teherã continuará enriquecendo urânio, mas não avançará para a criação de armas nucleares. Segue a citação de Araghchi. O enriquecimento de urânio é nosso direito inalienável, um direito que deve continuar. Nem mesmo os bombardeios conseguiram destruir nossas capacidades. Estamos prontos para firmar um acordo de garantia. E há uma sensação de que os iranianos próprios entendem como isso pode acabar para eles. Por isso, Abbas Araghchi declarou que o Irã atacará as bases dos TIWA no Oriente Médio, se as tropas americanas concentradas na região atacarem o Irã. Ele enfatizou, no entanto, que isso não deve ser considerado um ataque aos países anfitriões dessas bases. Por exemplo, Catar. Araghchi falou no canal de televisão catariano Al Jazeera no dia seguinte a Teherã e Washington terem prometido continuar as negociações indiretas sobre o programa nuclear. Embora Araghchi tenha declarado que a data da próxima rodada de negociações ainda não foi definida, o presidente dos EUA, Donald Trump, já disse que elas podem acontecer no início da próxima semana. E aqui vale destacar um ponto muito importante sobre o timing desse encontro. Marque o início da próxima semana. A questão é que, segundo o Axios, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, antecipou sua visita a Washington e deve se encontrar com o presidente Trump já na quarta-feira para discutir as negociações com o Irã. O anúncio da visita de emergência foi feito no dia seguinte ao encontro dos enviados de Trump, Steven Witkoff e Jared Kushner, que realizaram negociações em Omã com o ministro das Relações Exteriores do Irã sobre um possível acordo nuclear. E é claro que Netanyahu foi informado sobre a essência e o tema dessas negociações. O próprio Trump declarou que na sexta-feira ocorreram negociações muito boas entre os EUA e o Irã em Omã, e afirmou que a posição do Irã em relação ao acordo nuclear se tornou mais favorável do que antes da guerra de 12 dias em junho do ano passado. Mas Netanyahu não está nada entusiasmado com tudo isso. Ele teme que os Estados Unidos possam fechar um acordo nuclear muito específico com o Irã,
que não levaria em conta outros interesses de Israel. Por exemplo, a redução do programa de mísseis balísticos do Irã e a eliminação das forças de proxy na região. Ou seja, para que o Irã deixe de apoiar Hamas, Hezbollah, Houthis, etc. E o lance é que, inicialmente, Netanyahu planejava se encontrar com Trump na Casa Branca em 18 de fevereiro, por isso vai ser decidido realmente assunto importante, porque ele, na verdade, chega uma semana antes a Washington. E acho que só depois desse encontro os americanos vão se reunir com os iranianos. E aqui está mais um momento interessante logo após as negociações com os iranianos em Omã. Os representantes especiais de Trump, Jared Kushner e Steven Witkoff, visitaram no sábado o porta-aviões USS Abraham Lincoln, que está estacionado no Mar da Arábia, perto das costas do Irã, e que pode se tornar a principal força de ataque em uma ofensiva contra o Irã. E é importante notar que Kushner e Witkoff visitaram esse porta-aviões junto com o comandante do Comando Central dos EIUA, almirante Brad Cooper, que será o responsável por comandar o ataque caso ele aconteça. E como foi declarado pela Casa Branca, o objetivo da visita ao porta-aviões era deixar claro para o Irã que Trump tem outras opções caso as negociações fracassem. Aqui. Lembro que Trump ameaçou atacar o Irã após o aumento das forças navais dos IPTUA na região, exigindo que o Irã desistisse do enriquecimento de urânio, o que pode levar à criação de armas nucleares, além de interromper o desenvolvimento de mísseis balísticos e o apoio a grupos armados em toda a região. Teherã há muito nega qualquer intenção de usar a produção de combustível nuclear para fins militares, mas mesmo assim se recusa a abandonar o enriquecimento de urânio. Em junho do ano passado, os IEIUA bombardearam instalações nucleares iranianas, juntando-se à fase final da campanha de bombardeios de 12 dias de Israel. E a resposta do Irã naquela época incluiu um ataque com mísseis a uma base americana no Catar, que mantém boas relações tanto com Teherã quanto com Washington. E hoje o ministro Arakchi declarou, cito, em caso de um novo ataque dos EUA, as consequências serão semelhantes. Não será possível atacar o território americano, mas vamos mirar nas bases deles na região. Não atacaremos países vizinhos, mas vamos focar nas bases americanas localizadas em seus territórios. Existe uma grande diferença entre essas duas coisas. Mas é importante acrescentar aqui que, conforme relatado pelo Axios, os negociadores dos EUA deixaram claro para o Irã como exatamente será o ataque caso o processo de negociação fracasse. E foi nesse mesmo momento que o próprio Donald Trump declarou que as negociações exigem tempo. Os iranianos não têm pressa, mas estão prontos para atacar. E vou encerrar este episódio com uma citação de Donald Trump. Você precisa assumir uma posição. Ainda temos muito tempo, como na Venezuela esperamos um pouco e não temos pressa. Estamos tendo negociações muito boas com o Irã, os resultados de hoje com o Irã, vamos nos encontrar novamente no início da próxima semana, e eles querem fechar um acordo, como devem fazer, eles sabem das consequências se não fizerem isso, se não fecharem o acordo, as consequências serão muito sérias, então vamos ver o que acontece. Deixo reticências aqui. Escreva sua opinião e conclusões nos comentários deste episódio. Amigos, se este episódio foi útil e interessante para vocês, vocês podem agradecer pelo nosso trabalho com uma doação ou assinando o patrocínio no YouTube. Todos os links e dados estão na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Por hoje é só. Cuidem-se. Até mais.